Olá, alunos! Vamos para mais uma semana de estudos e aprendizagem? Desta vez, as orientações serão sobre a semana 3 do PET volume 4. Eu, professora Franciane, estou aqui para orientá-los. O tema da semana 3 é a participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. A participação das mulheres tem sido maior ou menor do que a dos homens? Você vai fazer uma boa leitura do texto. O texto vai trazer informações sobre alguns conceitos. Mulheres a mais do que homens. Você vai pensar um pouco sobre questões que as pessoas muitas vezes conversam sem pensar num texto científico, numa pesquisa real. Quando terminar a leitura, você vai na seção para saber mais. Ali tem o link de um vídeo também, onde você poderá ter mais orientações. Há um detalhe muito importante neste texto que você precisará prestar atenção, ser atencioso para fazer bem as suas atividades. É a pirâmide etária. A pirâmide etária nós já comentamos e no PET anterior, quando estivemos estudando também sobre população. No caso, após consultar o texto e a pirâmide etária, você irá para as atividades. Atividade de número 1. É comum existir uma proporção de mulheres maior que a de homens na população total de um país. Quais são os fatores que auxiliam na composição desses dados? Por que as mulheres normalmente vivem mais do que os homens? Que normalmente as mulheres vivem mais do que os homens e normalmente tem um número maior de mulheres do que os homens, isso é um fato já confirmado por pesquisas. Você vai responder duas informações aí na número 1. Primeiro, quais os motivos pelo que isso acontece? E segunda, por que elas vivem mais? O que será que as mulheres fazem? Que costumes elas têm que garantem a elas uma quantidade de anos de sobrevida maior do que a dos homens? Ok? Vamos para a atividade de número 2. O que os números da tabela Brasil, participação das mulheres na força de trabalho, revelam sobre a participação da mulher no mercado de trabalho no período de 1940 a 2010 e sobre a participação dos homens? Olha, você vai consultar a tabela Brasil, participação das mulheres na força de trabalho. Esse trabalho que está mencionado aí é o trabalho fora de casa, ok? A vida toda, muito antes de 1940, as mulheres trabalharam em casa. No caso da tabela, as informações é o trabalho fora, no mercado de trabalho. Você vai observar a participação da mulher. Houve um aumento? Houve uma diminuição? E os homens? Será que aumentou o número de homens no mercado de trabalho? Diminuiu ou continuou da maneira que já era? Vou dar uma dica preciosa. Aí, 1940 é quando ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Havia apenas ainda um ano de guerra. Será que isso tem a ver com a mulher indo trabalhar fora de casa? Dica importante essa. Número 3. De acordo com o último recenseamento demográfico no Brasil, as mulheres têm maior escolaridade, porém, em média, seus salários são menores do que os dos homens. Por que ainda existe hoje essa diferença? E a sua família, ou no lugar onde você vive, ocorrem tais desigualdades? Comente como se manifestam. Bom, o recenseamento demográfico é aquela pesquisa que o governo brasileiro faz sobre a população. Um levantamento de características da população. E já se sabe que geralmente as mulheres estudam mais do que os homens. Mas na hora de ganhar os seus salários, mesmo fazendo o mesmo trabalho, geralmente pagam menos para as mulheres. Será que nas pessoas, nas mulheres da sua família, isso acontece também? Será que isso acontece aqui em Alfenas? Nos lugares aqui do nosso convívio? Você vai observar essas coisas
Pode até fazer perguntas em família para organizar a resposta 3. Ok? 4. Você sabe o que é misoginia? Leia o texto, observe a charge e responda. Aí na sua apostila vem um breve texto sobre misoginia. Preste bem atenção nessa palavra. Ela vem sendo muito usada nos últimos anos. Vem sendo muito debatida no meio político, nas faculdades. Que é isso? Misoginia. Você lê o texto, você lê a história em quadrinhos que aparece aí na sua apostila. Há um diálogo entre um menino e uma menina. E então você vai responder a questão que vem abaixo. Lembre que está escrito charge, mas na verdade nós temos aí uma tirinha, ok? Bom, após ler essa informação, você vai ler o enunciado. Dos cargos administrativos ou executivos, diretores, gerentes, presidentes de empresa, que geralmente são mais bem remunerados, as mulheres, que ocupam apenas cerca de 20% do total. Com essa informação e com a leitura e a interpretação do texto e da tirinha, qual a sua opinião sobre o que foi estudado nessa semana? Você concorda que o feminismo não é tentativa de superioridade e sim de igualdade entre os gêneros? Anote suas conclusões. Você lê o assunto e você organiza a sua resposta, ok? Suas conclusões quer dizer o que você entendeu no final de tudo isso. Vamos ver agora a questão de número 5 e a última desta semana. Agora, você é o artista. Faça uma charge ou uma história em quadrinhos que mostra a igualdade entre os gêneros e todas as possibilidades que a mulher pode ter no mercado de trabalho e na vida. Você pode caprichar num desenho bonito de uma charge, você pode criar uma história em quadrinhos, está valendo também uma tirinha. O assunto, o tema do seu desenho precisa ser igualdade de gêneros e as possibilidades da mulher no mercado de trabalho e na vida. Certo? Capriche no desenho, não deixe de colorir. Desejo que você esteja pensando mais nestes assuntos que são de muita importância. Desejo boas aprendizagens. Nos encontraremos na semana seguinte.